ciência, magia e milagre. Bom, eu já tentei colocar a relação entre pessoas, eu já tentei explicar a origem do mundo, eu consigo trabalhar ali quais são os interesses dos deuses, eu meio que considero parte do destino e parte do livre-arbítrio, eu considero que daqui a pouco, assim, num futuro não predito, vai ter um apocalipse, mas e a relação entre as coisas que estão aqui no jogo, tá? E agora, como é que a gente vai lidar na formação do nosso cenário com os elementos não naturais, elementos fantásticos? É o seguinte, eu ando, me alimento e consigo pegar coisas e bater nos outros com essas coisas. Parabéns, você é um guerreiro. Ah, eu me agacho, eu me esgueiro e eu pego as coisas dos outros para mim. Parabéns, você é um ladino. E isso tudo faz parte da natureza. Agora, eu concentro energias nas minhas mãos e saio tacando fogo nas pessoas à distância com a força do pensamento. Isso não é uma coisa natural. Eu fico aqui fazendo orações para uma entidade desconhecida e ela me dá bênçãos que transformam coisas em outras. Isso não é uma coisa natural. Não, eu consigo estratificar uma planta, misturar com um insumo, tacar uma corrente elétrica e produzir essa goma grudenta que cola. E se eu conseguir, através desse produto químico de uma faísca, ela explode. Cara, isso também não é natural, porque você não encontra isso na natureza, você está transformando as coisas. Então, quando você está narrando, você vai ter que dosar o que é ciência, o que é magia e o que é religião. E o que é milagre. E aí você vai dar o tom do seu cenário. Ah, mas eu jogo o Forgotten Realms, que já tá lá. Beleza, cara, então já tá lá, segue o que tá escrito lá. Mas se você é igual nós, não aceita muito bem as coisas e quer ficar inventando, você vai ter que começar a dosar até que ponto vai cada coisa. Porque se você faz magia, pra que você tem ciência? Por que os mundos de RPG você tem 1000, 2000, 3000 anos e ninguém inventa nada? Porque o mago faz, os clérigos se juntam e começam a construir muralhas gigantes com as magias de moldar a terra. Os magos fazem materialização de pontes. Então você não tem para que o ser humano se esforça se a magia for muito abundante no seu cenário. Então até que ponto a magia vai influenciar? Até que ponto você vai ter magos espalhados para todo lado? Até qual é a quantidade de clérigos que vai ter no seu sistema? E até quanto vai ser o avanço da tecnologia e da ciência no seu cenário? Porque quem vai estudar a ciência, quem vai estudar a natureza e quem vai descobrir as coisas não é quem faz magia. Quem faz magia está estudando magia. Ele não vai se preocupar sobre o extrato da gosma, do negócio da goma misturado com produto com faísca que faz fogo. Porque ele faz assim, ó, chablau, e sai uma bola de fogo. Então é importante para você dosar na sua aventura o que é natural e o que é supernatural, né? Sobrenatural, o que é acima da naturalidade. E aí vai do seu gosto. Nesse cenário que eu falei mais cedo, que eu tinha criado, que era baseado em deísmo, todas as magias clericais, na verdade, eram magias arcanas. Porque não tinha Deus pra atender reza de ninguém. Então qualquer milagre, entre aspas, que alguém fizesse, na verdade ele estava fazendo uma magia como qualquer mago. E aí não existiam milagres divinos. Mas essa questão de balanço entre ciência, magia e milagre, ela vai variar também muito com o teor tecnológico do seu cenário, né? A gente até tá vendo agora na Forja da Manhã, houve um salto de tecnologia de uma era para outra. Não chegou nem a ter uma mudança de era per se, sim, mas de uma época para outra, e aí onde as coisas começam até se mesclar um pouco. O próprio Artífice é uma mescla, né, de magia e tecnologia. Eu acho que isso que o Vermelho citou vai muito, novamente, da construção do cenário. Você falou, se o cara faz magia e ele consegue produzir o mesmo efeito que você precisaria desenvolver tecnologia, por que você faria isso? Depende do cenário. Se eu tenho um cenário em que a magia é restrita, por exemplo, você tem que ter uma vocação natural, não é uma coisa que você escolhe, né? Tipo, não basta você querer fazer magia que você vai fazer. Você precisa ter a capacidade de fazer, e ela é uma vocação sobrenatural, tipo Harry Potter. Tipo Harry Potter, né? Você tem que ter Nasceu aqui.
nascer feiticeiro, né? Se você não tivesse magos no D&D, só tivesse feiticeiros e warlocks. Pronto, esse é um cenário em que faz sentido você ter tecnologia. Porque o cara que não quer fazer um pacto com um demônio, ou uma divindade, ou o que quer que seja, e que não quer, não nasceu com sangue mágico, ele tem todo o motivo do mundo para pesquisar e desenvolver tecnologia que consiga emular aquilo. Então, no A Forja do Amanhã, a tecnologia artífice, ela surge por causa de uma coisa de sistema, entre aspas, que saiu, que do 3.0 e no 3.5 não tinha, e que no quinta edição tem, que acabou a permanência. Então não existe mais permanência. As magias não são permanentes, salvo raríssimas exceções. Então a tecnologia surge como uma resposta para: e se eu quiser que essa magia seja permanente? E se houver grandes ganhos para mim dessa magia ser permanente? E aí o cara vai fazer isso. Eu quero fazer esse objeto voar. Mas a magia dura pouco. Mas se eu conseguisse fazer uma tecnologia que concentra essa magia e faz com que ela seja permanente, agora eu tenho um objeto permanentemente voador, eu posso voar nele. Agora eu posso fazer eu quero que essa magia de acelerar o movimento de um objeto seja permanente para que esse objeto se mova muito mais rápido do que uma carroça. E agora eu tenho um trem. Então, a grande premissa, muitas vezes, pode ser uma combinação. Eu concordo. Se você tem uma magia disseminada, em que uma pessoa pode estudar magia como ela pode estudar engenharia, realmente faz pouco sentido. Por que diabos o cara vai passar 5 anos estudando engenharia na faculdade se ele pode passar 5 anos estudando magia e alcançar nível suficiente para jogar uma magia de 3º nível que permite a ele fazer a mesma coisa? Realmente, não faz sentido. E essa observação é muito válida. Terceira edição, 3.5, você tem magias ali que inviabilizam qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico, exatamente porque em qualquer lugar você acha item mágico, em qualquer lugar você acha mago, feiticeiro, você acha isso em qualquer lugar. Na quinta edição, se você tira a permanência, você provoca o esforço. Você tem que ter esforço para que as coisas aconteçam. Quando eu desenvolvi o Eras ele tem faixas, são eras, exatamente, então eles têm faixas de poder. O poder vai diminuindo a partir do desenvolvimento humano. E chega uma hora em que a magia praticamente desaparece. E aí, meu amigo, você só tem a ciência para te salvar. Ah, mas não é a ciência mesclada com magia? Não. Não é a ciência mesclada com magia. Porque isso acontece quando a magia está acabando. Quando a magia acaba, você tem um cenário só de tecnologia dali pra frente. E aí é onde você tem que saber dosar, porque isso vai dar muito a cara do seu cenário, muito a cara da sua história, e você vai fazer os jogadores saberem o que eles vão querer ou não a partir daí. Porque você vai e põe um cenário onde a magia tá lá no chão, não existe praticamente, a ciência é que manda, e você fala pros seus jogadores e os caras estão sonhando em fazer um mago e um clérigo, cara, você vai frustrar os caras. Mesmo. E essa imagem aí é do Reinos de Ferro. É um sistema bem legal também. A gente jogou, né, Jesus? É um steampunk. Sim, eu tenho o livro dele. A gente jogou Iron Kingdom. O Jesus tinha um livro, a gente jogou. Eu tinha um Goblin Engenhoqueiro. Engenhoqueiro é bem legal esse sistema aí. Pra quem não conhece, vale a pra pena. Quem gosta de steampunk é maravilhoso. Essa questão, na verdade, eles chamam de Full Metal Fantasy. Ele é um Eberron ligeiramente menos mágico, eu acho. Ele tem mais coisa de ingrediente. É porque ele é mais diesel do que Steam. Isso, ele é mais diesel do que Steam, exatamente. E essa questão que a gente tava falando, e até mesmo de se eu tenho magia, eu não preciso me desenvolver, é a dicotomia que existe entre os magos e os trouxas do Harry Potter. Por que o povo mágico vive como se vivesse na Idade Média ali? Você vê o mundo mágico inteiro é meio medieval. Porque os caras não precisam, né? Pra que eu vou criar um liquidificador se eu posso fazer uma magia e transformar laranja em suco? Eu não preciso desenvolver nada. De um computador, né? Pra que eu preciso de um computador? Pra que eu preciso criar um avião se eu consigo voar sozinho? Eu nunca entendo por que eles têm uma magia de conserto de óculos se eles têm uma magia de conserto de corpo. A mulher vai lá e faz voltar o osso do maluco. Por que ela não corrige a sua miopia? É porque a miopia a ciência não evoluiu o suficiente pra ela saber que aquilo é porque a magia não avançou o suficiente pra você fazer. Bom, porque isso aqui, se eu tentar fazer isso aqui no olho dele, vai crescer um osso dentro do olho dele. Caraca. É porque existe a magia de consertar osso, não existe a magia. Porque a magia é consertar osso, não é consertar olho.